Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à parte 3 da nossa aula de competição entre plantas daninhas e plantas cultivadas. Aproveita, segue nosso canal no YouTube, segue nosso canal lá no Instagram, Plantas Daninhas do Agro, e aproveita para deixar o like nesse vídeo. Então, vamos continuar a parte 3, a parte final da nossa aula de competição. Eu trouxe aqui para vocês lembrarem lá da primeira aula em que eu mostrei os fatores que afetam, o grau de interferência das plantas daninhas sobre as plantas cultivadas. E nós vimos na parte 2 da nossa aula os fatores relacionados à comunidade infestante, então relacionados às nossas plantas daninhas, relacionado à cultura, relacionado ao ambiente, e nessa terceira parte nós vamos ver os períodos de convivência. Então, como que a duração desses períodos de convivência e a época em que eles ocorrem vão afetar aí no grau de interferência. Bom, então, interferência e período crítico de competição, nós podemos aí tirar algumas definições. Quanto maior tempo em que ocorre a competição entre plantas daninhas e as plantas cultivadas, maior vai ser essa interferência. Entretanto, como nós temos que lembrar que essa interferência também depende da nossa cultura e também depende da nossa infestação de plantas daninhas, nós temos que lembrar que uma infestação moderada ela pode ser ainda mais prejudicial dependendo da flora infestante que eu vou ter naquele ambiente. Então, dependendo da planta daninha e da minha cultura, eu posso ter diferentes aí graus de interferência, graus de competição entre planta daninha e planta cultivada, porque isso também vai depender da época do ciclo da cultura e que isso está ocorrendo. Então, eu posso ter uma infestação alta, mas num momento em que não seja crítico para a minha cultura. Entendem? Então, pode acontecer no momento em que eu não vá ter a redução da produtividade. Enquanto se eu tiver uma infestação leve a moderada num período em que acaba prejudicando muito mais a minha cultura, eu tenho aí uma redução na produtividade final ou ainda na qualidade do meu produto. E por isso, pessoal, é que nessa aula nós temos 3 definições muito importantes que nós devemos lembrar, que são o PAI, período anterior à interferência, o PTPI, o período total de prevenção à interferência, e o PCPI, que é o período crítico de prevenção à interferência. Então, vamos ver aí um pouquinho de cada um deles para tentar entender. Então, o período anterior à interferência é aquele, justamente como o próprio nome diz, ele antecede a interferência. Então, é aquele período em que as plantas cultivadas e as plantas daninhas, elas podem conviver naquele ambiente, mas e que não vai acontecer a queda, a redução da produtividade da cultura. Então, é o período aí em dias que antecede o início da competição, que vai causar redução na produtividade. Enquanto que o PTPI, o nosso período total de prevenção à interferência, é aquele período, então, final, que após esse período, a nossa própria cultura, a cultura, ela consegue, por meio do sombreamento, controlar a presença daquelas plantas daninhas na área. Então, na teoria, é o momento em que eu não precisaria realizar o controle, porque a minha cultura já está conseguindo, não ser prejudicada ou controlar tudo aquilo no ambiente, devido ao sombreamento. Entretanto, nós temos que lembrar lá da primeira aula, que a interferência ela pode ser direta ou indireta. Então, às vezes, mesmo diretamente, essas plantas daninhas presentes, após o período total de prevenção, não estejam influenciando negativamente na minha produtividade, elas podem estar interferindo indiretamente, atrapalhando os tratos culturais, atrapalhando a colheita
ou reduzindo a qualidade do produto, ou hospedando pragas, hospedando nematóides, doenças, né? Então, por mais que você não esteja causando uma redução da produtividade nesse momento, nós podemos ter outros tipos de interferência. Então, é bom aí, dependendo de cada ambiente, sempre levar isso em consideração. E da diferença entre o período total e o período anterior, nós temos o período crítico de prevenção à interferência. Então, notem aí pela palavra período crítico. Então, é aquela época em que, obrigatoriamente, eu tenho que evitar a presença de plantas daninhas nessa área. Eu tenho que realizar o controle, porque sem esse controle, nós vamos estar tendo queda na produtividade, né? Redução da produtividade, da qualidade. Então, é aquele período que é a diferença entre o período total e o período anterior à interferência, na qual eu tenho que realizar o controle. Nós não podemos ter a competição entre as plantas daninhas e as cultivadas pelos recursos do meio. Então, aqui, ó, pessoal, na parte de baixo, tem duas curvas, ó. Essa primeira aqui é a que gera o período anterior à interferência, o nosso pai. Então, notem que aqui nós temos um período em que a produtividade não é reduzida, então um período em que as plantas daninhas e a cultura podem conviver sem que ocorra a redução da produtividade, e a partir de um determinado momento, deste aqui, que é o que reflete aqui no período, né? Nós temos a redução da produtividade. Então, este valor aqui, ele vai me mostrar quantos dias a minha cultura convive com as plantas daninhas sem que ocorra a queda de produtividade. Tudo bem? Em compensação, aqui nós temos o nosso período total de prevenção à interferência, no qual nós podemos ver o limite aqui, né? A partir de qual momento que eu não preciso mais realizar o controle, porque isso não vai afetar na produtividade da minha cultura. Então, a partir de que momento eu não preciso mais fazer, certo? Entretanto, como nós vimos, né, como foi falado, isso também tem que ser refletido aí na qualidade do produto, na colheita, né, nos tratos culturais, que se você não fizer o controle, você pode estar prejudicando esses tratos culturais. Bom, dando sequência, aqui eu trouxe dois métodos que são utilizados para esses experimentos, para determinar esses períodos em que nós temos que realizar o controle. Então, nós temos aqui o método aditivo e o método substitutivo. Então, o método aditivo, como o próprio nome diz, nós vamos manter a densidade de uma das plantas e nós vamos variar a densidade da outra espécie. Então, geralmente, né, com plantas daninhas, o que nós fazemos? Vamos supor que nós queremos encontrar o período crítico para o milho. Então, nós vamos plantar, por exemplo, uma planta de milho, uma planta de corda de viola, por exemplo. Uma planta de milho, duas de corda de viola. Uma planta de milho, 3 cordas de viola. Entendem? Nós vamos manter constante de uma planta, no caso o nosso milho, nossa cultura, e nós vamos variar o quê? A densidade da planta daninha, por exemplo, tá? E aí com isso nós conseguimos ver quais são esses períodos. E temos também o método substitutivo. Então, o método substitutivo, nós vamos manter a densidade total constante. E nós vamos variar o quê? A proporção entre a planta daninha e a nossa planta cultivada. Então, vamos pensar que nós vamos plantar, por exemplo, 10 plantas. Então, nós vamos ter um tratamento com 10 plantas de milho, um tratamento com 10 cordas de viola. E aí nós vamos começar a variar a proporção entre elas. Então, na proporção 50%, 50%, eu tenho o quê? 5 plantas de corda de viola e 5 plantas de milho. E aí também nós reduzimos para 25% de uma, 75% de outra, 75% da outra e 25% da outra. Então, notem que a população sempre vai ser a mesma, que nesse caso, por exemplo, 10. E nós vamos variar a
proporção entre elas naquele ambiente. Tudo bem? Então, são dois métodos aí que a gente pode utilizar para determinar os períodos. Aqui eu trouxe um exemplo para nós vermos o que esses experimentos vão nos mostrar. Então, são 3 gráficos, ó, dos períodos críticos em algodão de fibra colorida, tá? E a competição deles com as plantas daninhas. Então, esses experimentos geralmente nos dão 3 tipos de gráfico. Um, na qual a redução é de 2%, que é esse gráfico A. Um, na qual a redução da produtividade aceita é de 5%. E aceitável de 10% na redução da produtividade. Então, vamos usar como exemplo esse aqui, na qual foi aceita uma redução na produtividade de 5%. Então, notem que o período anterior à interferência, neste caso, foi aqui embaixo, ó, de 14 dias. Então, o algodão, neste caso, pôde conviver com as plantas daninhas durante 14 dias antes que começasse a ocorrer a queda na sua produtividade. Em contrapartida, nós temos aqui também o nosso período total de prevenção à interferência, né, que dá aqui nos 96 dias. Então, nós vemos que a partir dos até 96 dias eu tenho que realizar o controle de plantas daninhas, e a partir daquele momento, eu não fazer o controle não vai mais me resultar numa queda de produtividade. Entretanto, lembramos, como estamos tratando de algodão, nós vamos escolher a fibra do algodão. Se nós tivermos presença de espécies aí como capim-carrapicho, carrapicho de carneiro, picão preto, que são plantas que têm as suas sementes que aderem à fibra do algodão, nós vamos estar reduzindo a qualidade deste produto. E temos aqui também o nosso período crítico de prevenção à interferência. Então, nada mais é do que este período aqui, ó, entre o período anterior e o período total. Então, durante este período aqui, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o controle das plantas daninhas, senão vai haver redução da produtividade. Dando continuidade, aqui eu trouxe uma foto do meu experimento de doutorado, na qual nós fizemos a competição de plantas daninhas com as mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Então, notem que aqui eu tenho algumas parcelas com plantas daninhas, outras parcelas nas quais foram realizadas a capina das plantas daninhas. E trouxe algumas fotos para ilustrar o que aconteceu com as canas durante esse período. Então, nesta primeira foto aqui do lado esquerdo, nós temos que nós passamos 30 dias após o plantio das mudas, controlando as plantas daninhas. Daí para frente, nós paramos de controlá-las. E nesse segundo aqui, a cana passou 30 dias convivendo com as plantas daninhas. E depois a gente passou a carpir, né? Esses experimentos eles não são feitos com herbicidas, eles são feitos com enxada mesmo, por meio da capina. Então, notem que passar 30 dias apenas controlando as plantas daninhas na cana não foi suficiente, né, para que ela conseguisse se desenvolver normalmente. Vamos para a foto? Aqui mostra a competição de 60 dias a cana convivendo com as plantas daninhas e 60 dias controlando. Então, notem que aqui elas já estão mais parecidas um pouco, né? Entretanto, aqui nos primeiros 60 dias convivendo com as plantas daninhas, nós temos canas aí um pouco com altura menor. E aqui, esse aqui fica bem nítido, né? Então, aqui eu passei 240 dias, né, controlando as plantas daninhas. E aqui, 240 dias, a cana conviveu com as plantas daninhas. Então, notem que aqui quase não há cana, né? Ela não conseguiu se desenvolver sem o controle das plantas daninhas. E esse aqui mostra exatamente o dia em que nós paramos de carpir uma parcela, que é essa primeira foto aqui, e os dias em que a gente abriu uma parcela de cana em que ela não estava sendo controlada ainda as plantas daninhas.
Então, esse aqui é a parcela de 60 dias. Então, essa primeira parcela aqui, do nosso lado esquerdo, nós passamos 60 dias carpindo a entrelinha e a linha da cana-de-açúcar. Então, notem que a gente tem plantas menores, entretanto, temos plantas com maior número de perfilhos, maior número de folhas, o que aí nos mostra uma maior área de fotossíntese, área fotossintética. Em comparação, na foto aqui à direita, nós temos uma parcela que após o plantio das mudas pré-brotadas, elas ficaram 60 dias convivendo com plantas daninhas. Então, notem, plantas de cana-de-açúcar com uma altura maior, então plantas buscando a luz, né, devido a uma presença, uma densidade elevada de plantas daninhas, plantas com um só perfilho, né, com diâmetro extremamente reduzido do colmo. Então, mostrando que essa interferência inicial ela foi muito prejudicial à cultura da cana-de-açúcar. E aí, com isso, nós geramos este gráfico aqui. Então, notem que quando nós cortamos a cana, nós podemos obter aí a produtividade dela. E aí vimos que o período anterior à interferência foi de 26 dias. Então, a minha cultura pôde permanecer apenas 26 dias na convivência das plantas daninhas, até que isso não causasse uma queda significativa na produtividade. Enquanto que o meu período total foi de 68 dias. Então, a partir deste momento, qualquer controle que foi feito não gerou aumento na minha produtividade. Tudo bem? E o período crítico nada mais é do que esse período que foi dos 26 aos 68 dias. E se você subtrair 68 de 26, nós temos um período crítico de 42 dias. Então, são 42 dias que eu tive que controlar as plantas daninhas neste sistema para que não houvesse redução da produtividade da minha cultura. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse era o que eu tinha para mostrar para vocês, então, sobre os períodos críticos, né? Sobre competição entre plantas daninhas e plantas cultivadas. Então, eu espero vocês aí na próxima aula. Vamos continuar falando de interferência de plantas daninhas, mas agora nós vamos para outra interferência direta, que é a interferência por meio da alelopatia. Muito obrigado, não deixe de dar o seu like neste vídeo.